Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro do Diálogos de um Rabino. Nossos encontros têm o apoio da Fullwood, da Helbor e da Rossetti. Leio agora para vocês a apresentação da nossa convidada de hoje. Sandra Lilienthal é uma educadora especializada em educação judaica para adultos e renomada por sua capacidade de envolver seus alunos numa jornada de crescimento intelectual e espiritual. Com uma paixão pela educação judaica, Sandra dedicou sua carreira a promover uma compreensão mais profunda das tradições, história e também espiritualidade judaicas entre adultos. Em reconhecimento por suas contribuições excepcionais ao campo, Sandra recebeu o prêmio Covenant de Excelência em Educação Judaica em 2015. Convidada frequentemente para palestras, Sandra apresenta-se em conferências, sinagogas e diversos eventos comunitários. No início deste ano, ela fundou Wisdom Without Walls, uma empreitada inovadora, onde os mais importantes líderes intelectuais do mundo judaico entram em conversa com os participantes, proporcionando um espaço para discussões profundas e enriquecedoras. A abordagem dinâmica da Sandra na educação, combinada com sua habilidade de se conectar com públicos diversos, fez dela uma figura querida na comunidade judaica. Seu trabalho continua a inspirar e educar indivíduos, ajudando-os a explorar e abraçar sua identidade e herança judaicas. Tenho a alegria e o prazer de convidar a Sandra para a nossa conversa. Oi, Michel, tudo bom? Que prazer estar aqui com você. E o prazer é meu e eu agradeço muito a tua disponibilidade para essa conversa. Claro, eu adoro falar sobre judaísmo e educação. Oba! E esse vai ser nosso tema seguramente. Mas talvez antes de entrar nisso, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Parte das pessoas conhece você, mas parte não. Então conte um pouquinho da tua história antes da gente começar a entender um pouco melhor o trabalho que você faz hoje. Por favor, Sandra. Claro, até porque a minha história é bastante importante em quem eu me tornei, e o que eu gosto de fazer e no que eu me especializei. Então, eu cresci em São Paulo, numa família de sobreviventes de Holocausto que não tinham relação nenhuma com o judaísmo. A gente não era sócio de sinagoga, a gente não tinha nada. O que tinha eram 2 jantares de família todo ano. Eu não sabia como chamavam esses jantares, eu só sabia que um era o jantar do pão com mel e o outro era o jantar de ovo duro, né, ovo cozido. Essa era a minha referência. E eu tenho 2 irmãos mais novos, que são gêmeos. Quando eles chegaram, acho que era 11 anos ou 12, chegando perto da idade de bar mitzvah, meu avô, assim, do nada, resolveu que eles tinham que ter um bar mitzvah. Então, meus irmãos tiveram que estudar judaísmo e não dizia nada para eles, porque nós não tínhamos esse contexto em casa. Mas estudaram com o Rabino Busquila, de abençoada memória, que depois foi meu professor também. E meu também. Um ser humano impressionante. E fizeram o serviço. A relação da minha família com sinagoga era tão complicada que o serviço foi feito no Buffet França. Né? No andar teve o serviço religioso e no outro foi a festa. Mas assim, nem querer fazer em sinagoga eles não queriam. Foi o primeiro contato que eu tive com o serviço religioso. Eu tinha 16 anos. E eu me apaixonei por aquilo. Eu achei assim maravilhoso, fantástico e queria aprender mais. Só que eu já tinha 16 anos e não tinha nenhuma formação judaica. Eu nunca tinha ido para a escola judaica, nunca tinha estudado nada. Eu era como falo, counselor, monitora num acampamento, nosso recanto, não judaico, mas onde tinha um monte de judeus, e eu tinha aprendido um pouquinho sobre judaísmo no nosso recanto. Então, quando eu me apaixonei pelo judaísmo, eu fui para a CIP e perguntei para eles, tem alguma possibilidade de eu trabalhar na colônia de férias da CIP? Porque isso era o que eu tinha para oferecer, a experiência de colônia de férias. E eu acabei indo trabalhar na colônia de férias da CIP, e foi assim que a minha jornada começou. E aí eu tive aula com o Moré Busquila, né, porque ele não era rabino ainda, a gente chamava ele de Moré,
E daí foi, aos poucos, eu fui estudando mais, etc., e fui me apaixonando. Eu não fiz faculdade de judaísmo, eu fui fazer administração de empresas, fui trabalhar com administração de empresas, fui transferida de São Paulo para o Rio, eu trabalhava para a TV Manchete, e aí, no Rio, depois de vários anos, eu falei, sabe o que? Eu realmente quero trabalhar com judaísmo. E foi assim que começou. Eu fui adotada no Rio pelo rabino Roberto Gretz, que na época era o rabino da ARI, e ele falou, sabe o que? Eu sei que você não tem conhecimento suficiente, mas a gente vai te preparar para você poder dar aula. E assim eu comecei, eu fui preparada, aprendi a ler da Torá e comecei a dar aula de Bar e Bat Mitzvah, e fui me apaixonando por isso cada vez mais. Dei aula para criança de todas as idades, e desde criança pequenininha, em pré-escola, até Bar e Bat Mitzvah. E depois disso, o rabino Gretz foi embora, começaram a procurar um rabino novo, acabaram contratando o rabino Alejandro Lilienthal, e a gente se conheceu, se apaixonou, casou, e aí eu, além de estar como educadora, estava como a esposa do rabino. Alguns anos depois a gente veio para os Estados Unidos, 3 anos no Texas e depois para a Flórida. E quando eu cheguei aqui, aí eu falei, bom, agora eu preciso realmente fazer alguma coisa mais acadêmica nisso, né? Esse jogo de cintura que a gente tem no Brasil tá ótimo, mas eu preciso estar um pouco mais embasada. Então eu fui fazer um mestrado em estudos judaicos e depois fiz um doutorado em educação judaica, e acabei me especializando somente em adultos, e é o que eu faço nos últimos 20 e tantos anos, eu só dou aula para adulto. Sandra, o que fez aquela jovem adolescente de 16 anos se apaixonar pelo judaísmo? O que você viu no judaísmo com 16 anos que foi atraente para você? E eu faço essa pergunta porque a gente tenta fazer os jovens de 16 anos das nossas comunidades também se apaixonarem pelo judaísmo. Você consegue resgatar o que foi que te encantou naquele momento? Eu consigo te dizer que foi uma coisa muito espiritual, de alma. Não foi racional, não foi intelectual. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, eu não tinha referencial nenhum. Eu acho que foi o serviço religioso me tocou assim profundamente, sem eu saber exatamente o que era isso. E eu acho que talvez esse seja um dos problemas que a gente tem hoje em dia, especialmente com os jovens. A gente tenta trazê-los pelo lado intelectual, e eu acho que o lado intelectual sozinho não sustenta. Eu acho que precisa do lado emocional. E eu acho que talvez o emocional seja mais importante, porque o intelectual, se você tem um jovem de 15, 16, 17 anos que não tem um conhecimento, como eu não tinha, isso pode ser adquirido depois. A paixão vem primeiro. Então, eu sempre disse, e é uma das minhas eternas brigas com a educação judaica dos mais jovens, que a gente põe uma ênfase tremenda num serviço que dura 1 hora e meia, como se isso fosse a coisa mais importante no judaísmo, e aí quando acabou aquela 1 hora e meia do Bar ou Bat Mitzvah, acabou. E eles entendem essa mensagem, né? A gente põe toda essa ênfase. Eu prefiro botar ênfase no carinho pelo judaísmo, na paixão. Se não sabe ler hebraico direito, tá bom, não sabe ler hebraico direito. Quando precisar aprender hebraico, vai. Se quiser, aprende depois. Eu acho que essa paixão é a coisa mais importante da gente cultivar nas crianças. Agora, a gente sabe mais ou menos como se ensina hebraico e como se ensina conteúdo. Como se faz para ensinar paixão? Paixão não se ensina, paixão se modela. Eu acho que um dos motivos pelos quais eu tive sucesso no que eu faço é justamente porque eu tenho uma paixão tão grande pelo que eu faço que é contagiante, passa para os outros. E os outros têm a permissão, os adultos com quem eu trabalho, têm a permissão de achar o que é que lhes apaixona, né? Porque aquilo que me apaixona pode não ser pelo que eles se apaixonam. Então, eu, por exemplo, eu dou aula de vários assuntos dentro do judaísmo, mas a minha paixão é texto. Eu amo pegar texto de Tanar, da Bíblia, e dissecar gramaticalmente, dissecar os comentários. Eu adoro isso. Mas tem gente que não gosta disso. E não tem problema, porque tem outras coisas. Tem gente que gosta
mais da música, da reza ou dos costumes, ou, sabe, cada um se agarra em alguma coisa. E eu acho que o que a gente tem que fazer na área de educação é abrir esse espaço para as pessoas acharem a paixão delas, onde elas se conectam. Tem vários pontos de entrada, não tem um ponto só. Quando você fez o teu mestrado, depois teu doutorado, você acabou se especializando em alguma área particular da educação judaica? Eu me especializei em educação de adultos. A minha dissertação de doutorado foi totalmente voltada a adultos. E eu fiz isso porque o que eu senti, principalmente aqui nos Estados Unidos, o que eu senti que acontecia é que as pessoas que estavam vindo ter aula de judaísmo se dividiam basicamente em dois grupos bem diferentes. Um era o grupo de, especialmente mulheres, que quando cresceram aqui, agora mulheres de 50, 60 anos, quando cresceram, não foram estimuladas a ir para um tipo de escola judaica, nem para ensino suplementar, como a gente faz com Hebrew School, né? Que é depois da escola e tal. Não tinham isso. Os irmãos tiveram e elas não tiveram. Então, esse era um grupo de gente que aprendeu o que fazer, mas nunca teve a oportunidade de estudar. E, curiosamente, o outro grupo vem exatamente do lado oposto. Gente que veio de escola ortodoxa, que aprendeu tudo na escola ortodoxa, só não aprendeu por quê? De nada, né? Aprendeu, isso é o que a gente faz, como uma coisa rígida, sem nenhuma flexibilidade de fazer pergunta e de tentar entender e de ver judaísmo no contexto dos tempos, o que estava acontecendo no mundo na época bíblica e o que estava acontecendo no mundo na época rabínica. Então, eles vinham com muita pergunta, porque o conhecimento que eles tinham era um conhecimento simplesmente é assim que nem é uma coisa judaica. Filosoficamente, não é uma coisa judaica. Então, eu comecei a tentar entender quem é esse adulto, o que é que eles estão buscando, por que agora? Esse pessoal já criou filho, por que está interessado agora? O que eles estão querendo aprender? Então, eu estudei muito desenvolvimento intelectual e psicológico do ser humano, que não tem a ver necessariamente com judeus, e o que é que acontece numa certa idade, quando você já acabou de criar filho, e aí você se volta para você mesmo, né? Agora é a minha hora. E aí eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa e adaptar todo o meu trabalho para adultos, tendo esse conhecimento de desenvolvimento psicológico, espiritual, de adultos em geral. É um pouco a história das 4 espécies de Sukkot, né? Que tem as pessoas que têm o conhecimento, mas não necessariamente traduzem esse conhecimento numa prática espiritual, Exato. uma prática religiosa, mas e tem as pessoas que praticam, mas não têm ideia do porquê Exato. estão fazendo aquilo, né? Hoje o teu trabalho acontece em que contexto? Você ensina numa sinagoga, numa escola, é online, é presencial? Como é que funciona o teu trabalho na prática? Até 2020 era tudo presencial, né? Aí veio o Covid e, obviamente, tudo passou para online, virtual. E eu, hoje em dia, prefiro virtual. E as pessoas Uau! dizem, como você prefere virtual? E eu acho que tem várias vantagens no virtual. Uma vantagem é que eu tenho uma tela grande na minha frente e eu, quando dou aula em pessoa, quando dou aula presencial, eu não quero estar na frente da classe com todo mundo sentado em cadeira olhando para mim, né? Porque isso não é conducente à conversa, à integração das pessoas, etc. Mas na hora em que você faz tipo um U, eu não estou olhando para todo mundo ao mesmo tempo. Então, se eu estou olhando para um lado, eu estou perdendo o outro lado. No virtual, eu tenho todo mundo na minha frente. Então, eu estou falando e eu estou vendo quem tá acompanhando, quem está perdido, quem está discordando. Isso me ajuda a ir adaptando e a repetir algum conceito ou a chamar uma pessoa e dizer, eu estou vendo que você está discordando, por favor, fala com a gente. Então, eu gosto muito de virtual. A outra coisa que eu gosto no virtual é que alguém fala uma coisa e aí eu me lembro que tem um texto sobre isso e em 30 segundos eu estou com o texto na tela com todo mundo. Presencial eu teria que pegar meu telefone, procurar, não vou pegar telefone em meio de aula. Então, Claro. eu vejo vantagens. Em relação a
sinagoga, eu decidi que eu não daria aula em sinagoga. E o motivo pelo qual eu não dou aula em sinagoga é porque eu não quero dar aula que me prenda a um movimento. Exatamente. Eu acho que é importante que as pessoas se encontrem judaicamente onde elas se sentem mais cômodas. Sem rótulo. Sem rótulo. Eu não quero dar aula de judaísmo reformista, eu não quero dar aula de judaísmo conservador, eu não quero dar aula de judaísmo ortodoxo, eu quero dar tudo. Então, eu falo tudo. É assim que os movimentos liberais vêm, é assim que a ortodoxia vê, o movimento liberal vê por causa disso, o movimento ortodoxo vê por causa daquilo, e eu deixo as pessoas à vontade. Dando aula dentro de uma sinagoga, você está mais obrigado a seguir a orientação daquela sinagoga. Então, eu decidi anos atrás que eu não daria aula em sinagoga, eu só dou aula em lugares que não têm denominação nenhuma, que me permitem trazer todas. Que legal. Então, federação é um exemplo, eu dou aula para 2 federações no sul da Flórida, Melton, que é um projeto da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu, inclusive, para o Melton especificamente, eu também escrevo currículo, então eu escrevi 10 cursos para eles, onde eu tive essa possibilidade de trazer fontes diferentes e visões diferentes. Eu realmente acredito na riqueza da diversidade judaica. Eu não quero me limitar. Eu também. Acho que é o que a gente tem de mais lindo. E a hora que a gente se limita, a gente perde o principal, eu diria. Você já foi uma educadora de judaísmo no Brasil e uma educadora de judaísmo nos Estados Unidos há muitos anos. Qual a diferença do judaísmo brasileiro e do judaísmo americano para você? Às vezes, quando eu comparo coisas do Brasil e dos Estados Unidos, as pessoas no Brasil dizem para mim, mas você saiu daqui faz 28 anos, então você está comparando coisas que não tem como comparar. Então, eu já estou dizendo isso porque a minha experiência no Brasil, eu saí do Brasil em 96. Então, minha experiência no Brasil foi 20 anos atrás, 28 anos atrás, quase 30. O que eu acho que a América Latina tem, que os Estados Unidos não tem, é que na América Latina, judeu se sente mais judeu. E muita gente vai para a escola judaica. Eu não fui, mas eu era a exceção, não a regra. A maioria das crianças iam para a escola judaica. Então, tinham essa convivência judaica. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, dentro da ortodoxia, sim, mandam as crianças para a escola judaica, mas fora da ortodoxia, a maioria das crianças vai para a escola pública. E judaísmo não é uma prioridade. Judaísmo é um apêndice, né? É tipo, eu sou americano e nas horas vagas eu também sou judeu, mas é muito disso nas horas vagas. Então, as sinagogas americanas sofrem muito mais para atrair gente, porque é meio que não preciso, principalmente em áreas urbanas. Quando a gente mudou para o Texas, Texas é um estado profundamente religioso, cristão, né? Então, no Texas, por exemplo, era muito mais fácil, porque em sendo um estado cristão, tudo acontece na igreja. Então, os judeus, tudo acontece na sinagoga. Mas onde eu estou agora na Flórida, não existe isso. Então, eu acho mais difícil aqui atrair as pessoas do que é no Brasil. No Brasil, a identidade judaica é mais forte. Agora, quando eu digo isso, as pessoas dizem, bom, mas se passaram quase 30 anos, não é mais o que era quando você estava aqui. Pode ser. Eu acho que, por exemplo, eu me lembro meu choque quando a minha filha mais velha estava para fazer Bat Mitzvah e a gente foi conversar com uma empresa de cerimonial para poder fazer a festa dela e eles disseram para mim qual é o tema. Aí eu falei, tema do quê? Não, qual é o tema do Bat Mitzvah? Eu falei, tema, assim, a paraxá? Não, o tema. E assim, era um problema cultural, eu não tinha ideia do que eles estavam falando, né? Aqui tem tema. Para mim, o tema é que a menina é judia e está celebrando um milestone, um evento na vida judaica dela. Não tem tema. Eu acho que a gente tem no Brasil o judaísmo pela beleza do judaísmo.
E eu acho que é uma coisa latino-americana em geral, não só brasileira. E nos Estados Unidos eu acho mais difícil. Será que isso não tem a ver com o fato de que o judaísmo acabou se integrando bastante à cultura americana e existe muito de judaico na cultura americana, o suficiente para que o judeu se sinta judeu sem que ele tenha que pertencer? Um pouco parecido com o que acontece em Israel, né? Em Israel, você não precisa ir para a sinagoga para se sentir judeu, porque o judaísmo está no teu idioma, os feriados são os feriados judaicos e assim por diante. Aqui em Nova York, em particular, né, o não-judeu fala palavras em Yiddish, porque o Yiddish entrou na cultura americana. Eu abro o jornal não-judaico e tem matérias judaicas todos os dias. Não existe um dia que o jornal de Nova York não traga notícias judaicas. Então, o judaísmo está muito presente na sociedade, o que me parece faz com que a pessoa assuma isso como um dado de que ela é judia e que ela não precisa da sinagoga para se sentir judia, e por isso se engaja menos. Essa é a minha impressão. Eu acho que isso é um dos motivos principais. É o sucesso de integração dos judeus nos Estados Unidos. Então, realmente não precisa. Como você disse, o jargão existe. Eu me lembro uma vez de ter ido assistir um filme do Woody Allen muitos anos atrás e pensar como é que o americano entende isso? Né? Mas entende, exatamente porque já faz parte da cultura, do jargão, etc. Por outro lado, eu acho que eu vejo, né, com o aumento de antissemitismo nos Estados Unidos, que é uma coisa real nos últimos anos, eu vejo o americano completamente chocado. E a gente jamais estaria chocado com isso. Mas a gente sempre, né, ficava com o pé atrás. Eu comparo muito, eu preciso tomar cuidado com a comparação, mas eu comparo muito os alemães antes da guerra, que estavam completamente integrados na Alemanha e que levaram um susto quando descobriram que a gente acha que está integrado, mas na verdade eles não acham. Nos Estados Unidos eu acho que é diferente. Nos Estados Unidos a maioria do povo americano não vê diferença em judeu. Tem antissemitismo, não tenha dúvida, está pior do que era antes, mas ainda assim a maioria do povo americano nos abraçou aqui e disse: vocês são que nem nós somos todos americanos. E é aquela pergunta, né? Quando é que o seu sucesso vira o seu fracasso? E eu acho que é exatamente isso. O sucesso que os judeus tiveram nos Estados Unidos, na integração da sociedade americana, também, por um certo lado, tem um fracasso, que é a gente perdeu o particularismo e esse interesse em, como você disse, ser sócio de uma sinagoga, de estar celebrando festas judaicas com os amigos judeus e coisas do gênero. Outro aspecto que também me chama a atenção, e eu vim muito mais recentemente do que você para cá, é que existem instituições judaicas para tudo. E elas são muito bem organizadas, elas são muito eficientes. Mas isso também faz com que o judeu não sinta que ele precisa fazer muita coisa, porque as coisas acontecem por si só. As Sim. instituições são tão boas, são tão profissionalizadas, né, que eu não preciso de muito esforço para que as coisas aconteçam por mim. E esse judaísmo por delegação é muito perigoso, porque as pessoas passam a não se engajar e não assumir responsabilidade e não se tocar pessoalmente pelas coisas que acontecem, né? E uma das características que eu acho que a gente vê na educação, do que você está falando agora, existe uma ideia aqui de que eu coloco meu filho ou minha filha nas mãos de outra pessoa para cuidar de fazer eles virarem judeus. Né? Então, ou eu mando para a escola, ou eu mando para a sinagoga, ou eu mando para acampamento, mas, tipo, deixa que eles fazem. E criança não é idiota. Quer dizer, você vai levar a criança para a sinagoga, largar eles lá e vai embora, e você não está na sinagoga nunca, a criança está entendendo a mensagem. Isso não é importante para os meus pais. Né? E eu acho que isso tem um problema.
A outra coisa, como você disse, tem tanta organização judaica para tanta coisa que eu posso viver meu judaísmo somente ajudando Israel. Eu me ligo a uma organização e isso é o que eu faço. Eu ajudo Israel, ou eu ajudo pobre, ou eu ajudo criança. Ou eu posso pegar um pedacinhozinho daquele judaísmo e falar, esse vai ser meu judaísmo. E perder o todo, né? O complexo do judaísmo. Porque o judaísmo é tão complexo, não tem como tirar só um pedacinho. Desde os ataques terroristas do Hamas contra Israel, você sente uma diferença no interesse por judaísmo, no interesse por educação judaica adulta? De que maneira esses ataques e a guerra que se seguiu impactaram o teu trabalho como educadora judaica? Bastante. Eu acho que aconteceram duas coisas que é um processo, mas que eu gosto de analisar de duas formas diferentes. Um foi o interesse por entender o Oriente Médio, que eu acho que a maioria das pessoas consegue entender que o nível de complexidade é enorme. E principalmente gente na faixa de 40, 50, com criança em universidade, e o sistema de universidade aqui, o seu filho sai de casa para ir para a universidade, né? Não é que nem no Brasil, que a gente faz faculdade perto de casa. Então, esse pessoal de 20, 20 e pouco, sendo bombardeado nas universidades americanas de como Israel é terrível, e os pais se sentindo completamente ineptos para lidar com isso, porque nem sabem responder. Então, ou tem que respeitar 100% e dizer você tem razão, ou tem que dizer você está errado, e a coisa é mais complexa. Então, eu senti muita procura em cursos de o que está acontecendo. Quer dizer, qual é a história de Israel? Onde é que Israel está certo? Onde é que Israel está errado? Qual é a narrativa palestina que a gente tem que ouvir? E esse tipo de elemento. O outro lado foi, meu Deus do céu, eu me afastei do judaísmo, mas na hora em que aconteceu o 7 de outubro, eu que achei que estávamos tranquilos aqui, somos todos americanos e nos amamos todos, de repente percebi que não é verdade. De repente percebi que tem antissemitismo no mundo acadêmico, que tem antissemitismo em outros lugares que está começando a mostrar a sua cara. Inclusive gente com quem a gente tinha se unido para lutar contra outras coisas. Então, a gente sempre teve, os judeus sempre estiveram unidos com os negros em movimento para igualdade dos negros, igualdade de mulheres. E aí, de repente, todos esses grupos, quer dizer, cadê o grupo de igualdade de mulheres, o Me Too, que falava tanto de mulher sofrendo assédio sexual e tudo, e um monte de mulheres israelenses que foram estupradas e violentadas, e de repente ninguém abriu a boca para nos defender. Então, eu acho que também teve esse lado de que eu quero saber um pouco mais de quem eu sou. Além de entender o que está acontecendo em Israel, eu quero me conectar mais com o judaísmo e eu quero estar com outros judeus também. Muita gente tinha pouquíssimos amigos judeus e sentiu essa necessidade de se conectar com os judeus e com o judaísmo. Eu tive agora conferência do Jewish National Fund, do JNF, no Texas, em Dallas, e retornei recentemente, e lá duas pessoas que viram muito de perto a violência contra os judeus na universidade estiveram conversando com a gente. Um deles é o professor Shai Davidai, que é o professor Colômbia, que acabou sendo excluído da universidade por suas posições de defesa de Israel, e também o rabino David Wolpe, que saiu de Harvard por conta do antissemitismo. Ele fazia parte da comissão de Harvard que monitora o antissemitismo, e por conta da maneira como as coisas estavam acontecendo, ele se afastou. Então, um saiu de Harvard, outro saiu da Colômbia, e eles estavam lá conversando. E uma das coisas muito interessantes que eles disseram, que é irresponsável mandar nossos filhos para a universidade hoje em dia sem que eles tenham uma preparação judaica. Porque se eles não tiverem a consciência do judaísmo deles,
os outros vão lembrar eles que eles são judeus e vão cobrar deles respostas que eventualmente eles não vão estar preparados para dar. Hoje é irresponsável por um pai mandar seu filho para uma universidade sem expô-lo antes, ou expô-la antes, ao mundo judaico, porque isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. O Shai, o professor Shai, ele é secular, ele é ateu. Ele fala, eu não sou qualquer ateu, eu sou um ateu judeu. Eu conheço a minha identidade judaica. Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, eu conheço o judaísmo, eu me interesso pelo judaísmo e eu tenho orgulho do meu judaísmo. Eu acho que é até mais do que isso, porque além desse problema de você ter que saber mais e de que vão te lembrar que você é judeu, vão te lembrar que você é judeu, que você é branco, que você é opressor. E essa narrativa, que é uma narrativa muito míope, é o que está sendo falado em lugares onde supostamente as pessoas mais intelectuais, educadas, né, educadas no sentido de educação, estão participando. Então, esses jovens vão para a universidade, não sabem o suficiente, não há dúvida nenhuma de que existe opressão. Eu não vou defender Israel, sabe, totalmente. Eu acho que Israel comete erros, como qualquer país comete erros, mas ele só tem um lado da narrativa. Então, aí eles não têm a capacidade de olhar e dizer, não, mas isso é o que está errado, isso é o que está certo. Quer dizer, vender a ideia para alunos são crianças, têm 18, 19 anos de idade, são crianças. Dizer para eles, olha, vocês mereciam dia 7 de outubro. 7 de outubro aconteceu, sua culpa, porque vocês oprimiram os palestinos em Gaza. Tem uma história aqui que não está sendo contada, né? Sabe? E os nossos jovens não estão preparados para isso. Não estão preparados. Eu sou, assim, defensora muito forte de mandar seu filho ou filha para Israel por um ano depois da escola, antes de ir para a faculdade. O que eles aqui chamam de gap year, eu acho que tem 1000 vantagens. A criança cresce, amadurece, a primeira vez que está fora de casa, que vai ter que cuidar de um monte de coisa que não cuidava aqui. Mas, além disso, para dar uma identidade forte e uma visão de Israel que é uma visão mais realista. Né? Quer dizer, quando você vai ao supermercado em Jerusalém e você vê árabes e judeus comprando juntos, né, no mesmo supermercado, e você vê árabes e judeus estudando juntos, dependendo de onde eles estão, aí a narrativa fica um pouco mais completa e você consegue se posicionar um pouco mais. Eu realmente acho temeroso mandar a criança de 18 anos para a universidade americana hoje em dia. Eu não faria. Sandra, a gente está chegando ao final da nossa conversa, infelizmente, a conversa é maravilhosa e ela voou. Eu realmente estou muito feliz que a gente está tendo esse papo. Eu queria terminar com a seguinte pergunta. O nosso povo está machucado, né? Por conta do que aconteceu no 7 de outubro, por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros países do mundo, inclusive no Brasil, nesse ressurgimento do antissemitismo. Como a educação judaica adulta pode nos dar mais ferramentas para se recuperar desse baque, se recuperar desse momento de dor e trilhar um caminho melhor, um caminho mais feliz? Então, eu acho que primeiro a gente tem que ensinar a história judaica, né? Porque, infelizmente, 7 de outubro não é novidade. Quer dizer, é novidade para a minha geração, para a tua geração. A gente cresceu com um período de tranquilidade, mas essa é a exceção. A regra da história judaica é 7 de outubro. Então, eu acho que a gente tem uma história de 3.000 anos, mais ainda do que 3.000 anos, de levantar, sacudir a poeira e vamos adiante, né? Eu acho que a gente tem isso está no nosso DNA. Dá para fazer isso. Então, eu acho que estudar um pouco a história judaica e ver, olha,
Olha quantas vezes a gente teve tragédias, e não é tirar o valor da tragédia, o valor do sofrimento, o valor do espanto, como é que isso ainda está acontecendo, mas é mostrar que tem saída. A gente saiu disso várias vezes e a gente vai sair dessa de novo. Então, esse é um aspecto. A história judaica nos mostra que tem como sair. O outro aspecto, eu gosto muito de uma história que a gente conta no Talmud, né, sobre, eu não vou contar a história inteira, mas a ideia de que a gente acaba se destruindo quando a gente não conversa um com o outro. Quando a gente tem briga interna, a gente acaba se destruindo. E eu acho que isso é muito importante. É importante que a gente lembre, judeus, que não faz diferença se você tem pele escura ou pele clara, se você nasceu judeu ou se tornou judeu, se você é observante ou não, se você é ateu ou acredita em Deus, nós somos todos um povo. E que se a gente não consegue sentar ao redor de uma mesa e conversar e se respeitar, a gente não pode esperar que o outro respeite a gente. Então, esse trabalho começa em casa. E eu acho que isso é importante. A educação tem esse propósito também. Quer dizer, o Wisdom Without Walls, que a gente começou, sou eu, um rabino reformista, o Jeff Salkin, e um rabino conservador, Ed Feinstein, na Califórnia. A gente começou isso junto dizendo, nós temos que mostrar para as pessoas como que se senta ao redor de uma mesa e se fala de assuntos difíceis, onde a gente vê muita discordância, mas aprendendo a escutar e respeitar o outro. E eu acho que isso é uma função de educação judaica hoje em dia. Perfeito, 100%, concordo totalmente. Parabéns pela tua paixão. Obrigada. E obrigado mais uma vez por ter disponibilizado o tempo para essa conversa. Adorei e já estou pensando quando vai ser a parte 2. Maravilha, eu adorei também, é um prazer estar aqui com você, é um prazer dar entrevista em português, eu não faço isso muito frequentemente, então é ótimo, uma delícia. Muito obrigada. Muito obrigado.